Na semana passada, nosso ilustre, o nosso reverendo, ele nos trouxe uma palavra muito abençoada, no primeiro livro de Samuel. Por favor, coloque aqui o primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Ele nos trouxe uma palavra que eu estou com ela guardada até hoje no coração. E ela não vai sair, porque essa palavra ela não sai, né, irmãos? Ela continua animando e avivando a nossa alma. E ele leu no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, o primeiro e o segundo versículo. E quando terminou o culto, ele disse: pastor Marcelo, semana que vem continua aí com essa palavra. Aí aquilo despertou no meu coração. E essa palavra, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, ela nos fala do cântico de Ana, da alegria de Ana, de um algo sobrenatural que estava acontecendo no seu interior. Ela estava tão alegre, ela estava deslumbrante com aquilo que o nosso Deus fez com a sua vida. E ela começa no versículo 1, dizendo o seguinte: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. No versículo 2 ela diz: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Ana, ela consegue exaltar a Deus, ela consegue expressar a sua alegria com o que o Senhor fez pela sua vida e com a sua vida. E no verso 3 ela diz: não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado. Ela aqui diz que o instrumento que podia ser usado para alcançar, para acertá-la, o Senhor quebra. Ele quebra o arco e corta a lança. Mas aqui, irmãos, ela está dizendo, aquilo que a afligia, aquilo que alguém pegava, um instrumento, a arma que era pegada, para ser instrumento, para acertá-la até mesmo de uma longa distância, porque eu posso pegar uma flecha com as minhas mãos e tentar acertar alguém, a uma certa distância, mas com um arco, eu consigo acertar e mirar numa distância maior. Então ela diz, o arco dos fortes foi quebrado. E você vai entender por que ela disse isso. E ela diz, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Ela diz que aquilo que tentava alcançar e acertá-la foi quebrado. E ela está falando dela mesmo, de uma pessoa que tropeçava, catava um cavaco para cair, ou até mesmo caía. Agora diz a Bíblia que ela foi cingido de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. E ela fala de si mesmo, até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. E ela diz, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó
e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. E o último versículo, que é o 11, aqui desse trecho. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Queridos irmãos, esse cântico de Ana é lindo, é tremendo. E eu quero voltar uma folha, uma página da Bíblia Sagrada e dizer o que aconteceu antes com esta mulher. O que essa mulher passou, a experiência que ela teve, a ponto de poder exclamar o nosso Deus neste cântico. A experiência que ela teve, a transformação da sua vida. A Bíblia nos diz, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, e no versículo 1 a Bíblia fala de Eucana, e no versículo 2 diz que ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. Estou falando de 3 pessoas que estavam no mesmo lugar. 3 pessoas que estavam juntas, que conviviam. 3 pessoas que estavam no dia a dia. E a Bíblia diz, no versículo 3, que Eucana, ele subia da sua cidade de Ramá, de ano em ano, para adorar a Deus e sacrificar o Senhor dos Exércitos, lá em Siló. E em Siló estavam os sacerdotes, estavam Hófni e Finéias e os 2 filhos de Eli. E a Bíblia diz no versículo 4, que sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, ele dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e as suas filhas. Porém a Ana, verso 5, dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora, olha o que diz a Bíblia, em umas versões fala que é a sua rival, e a sua rival, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. 3 pessoas convivendo no mesmo lugar. E eu posso expandir isso aqui para 5 pessoas, para 10 pessoas, para dentro da minha casa, para dentro da igreja. Mas eu quero falar dessas 3 pessoas, Eucana, Penina e Ana. A Bíblia diz que o Senhor cerrou a madre de Ana, e ela não podia conceber filhos. Porém, a Penina era uma mulher fértil, uma mulher que deu a Eucana muitos filhos. E de ano em ano, olha o tempo, irmãos, de ano em ano, eles subiam, ou eles desciam geograficamente, a Siló, para poder sacrificar e adorar a Deus. Mas a Bíblia diz que Penina irritava de uma forma excessiva. Não era uma simples irritação, era uma irritação excessiva, que a Bíblia vai nos dizer que isso amargurava muito a vida de Ana. Quando eu falo de irritação, não estou falando da irritação que o meu filho Mateus causa a Marcela, que de vez em quando a gente está no quarto descansando, e diz, não estou falando da irritação que a Marcela causa ao Mateus, aquela coisa de irmãos, aquela irritação, um irritando o outro. A gente vinha no carro aqui agora e estavam os 2 no banco de trás. Aí o papai tem que entrar em ação, diz, senta num canto, senta no outro. Daqui o papai com a mão só dá um tapa. O papai olha para frente, dirige
E pelo tato, papai não tem feito isso, papai só fala. Mas estou falando de uma irritação maior, de uma pessoa que ela tinha prazer de irritar, e a Bíblia diz que era sua rival. Eu não consigo entender, pastor André, como uma pessoa, ou viviam essas três pessoas juntas, né? E eu vejo por algum momento, Eucana, ele fica omisso a uma atitude, porque não é possível que Eucana, em algum tempo, em algum momento, não tenha observado que Penina irritava a Ana de maneira muito grande, a ponto dessa mulher, a Bíblia diz que ela estava muito triste, que ela estava com a sua alma amarga, porque nós fomos feitos para produzir, nós fomos feitos para dar frutos, nós fomos feitos pelo Senhor para estarmos alegres na sua presença. E a Bíblia diz que eles sobem para adorar. Como alguém triste, como alguém amargo, pode adorar a Deus? E a Bíblia diz que Eucana, ele pegava as suas porções, né? É como se hoje eu pegasse assim, ó, para que ame mais. Toma, a Eucana faz assim, ó, toma, vai lá, na igreja, oferta lá. Ó, R$2 para você, um monte de filhos, né? Tinha vários filhos, R$2 para cada um. Aí chegava para a Penina e falava assim, ó, toma R$10 para você, vai lá e oferta. Aí ele chegava para Ana e disse assim, ó, toma R$1.000, vai lá você. Ele sabia, lógico, estava com ele, convivia com ele, ele estava com Penina, ele estava com Ana, e ele, para tentar amenizar a situação, a Bíblia diz que ele dava uma porção de excelência para Ana poder ofertar ao Senhor. Mas existem coisas que não substituem uma realidade na nossa vida. Não existem algumas pessoas que tentam nos dar algo para nos trazer uma alegria, mas quando na realidade existe um vazio, uma tristeza na nossa alma. Por alguns momentos, ou por muitos momentos, Eucana foi omisso em tomar uma atitude, uma vez que ele era o cabeça da casa, uma vez que ele era o mantenedor da casa, uma vez que ele era o líder da casa. Mas eu quero dizer para você, o líder também erra. O líder, às vezes, também fica omisso. O líder, por alguns momentos, ele finge que não vê. E por muitas das vezes, ele tenta nos dar algo para nos satisfazer, quando, na verdade, existe um buraco. Quando, na verdade, existe uma insatisfação. Quando, na verdade, existe algo a ser preenchido. Olha o que a Bíblia diz no versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? E ele aí apresenta, nesse momento, uma palavra boa. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E a Bíblia diz no versículo 9, então Ana se levanta. Ela se levantou, depois comeram e beberam em Siló. Olha o que eu aprendo aqui, irmãos. A irritação de Penina. Você já pensou que uma pessoa está te irritando dia após dia, ano
após ano. Penina gera o primeiro filho para Eucana. Toma, Eucana, é teu filho. Porque era troféu a mulher poder gerar um filho e dar um filho para o marido. E Ana nada. Segundo ano, terceiro ano, e toma filho, Eucana. Penina dá filho. E toma filho, e toma filho. E Ana nada. A mulher que foi feita para reproduzir, a mulher que foi feita para gerar, a mulher que foi feita para dar à luz, ela não consegue contribuir para a sua casa, para a sua família, dentro daquilo em que ela foi chamada. Quantas das vezes, irmãos, o Senhor que nos ama, o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos salvou, o Senhor que nos trouxe, quantos talentos o Senhor tem dado a cada um de nós. Cada um de nós temos dons de Deus, cada um de nós temos chamados de Deus, cada um de nós temos um propósito diante de Deus. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou, o Senhor nos quer, Ele quer nos usar, Ele quer nos encher da sua doce presença, Ele quer que sejamos cheios do Espírito Santo para ganharmos almas para o reino de Deus. Você pode dizer amém? E dentro de tudo isso, espiritualmente falando, ou na nossa sociedade, ou na nossa casa, no nosso trabalho, o Senhor nos chamou para produzir, o Senhor nos chamou para frutificar. Aí encontramos barreiras na nossa vida, encontramos dificuldades na nossa vida, e além de encontrarmos dificuldades, portas fechadas, ainda nos deparamos com pessoas que têm as características de Penina, irmã Beth, que ao invés de nos ajudar, que ao invés de nos estender a mão, sabe o que elas fazem? Nos irritam. Elas nos irritam, dia após dia. Elas nos irritam, ano após ano. E essa irritação nos traz uma dor na nossa alma. E essa irritação nos traz frustração, e essa irritação nos traz um buraco, e essa irritação nos traz um vazio, que por muitas das vezes, um passeio não consegue tapar, uma quantia em dinheiro não consegue tapar, uma saída, enfim, irmão, não consegue preencher. Porque é algo que está dentro do seu ser, é uma insatisfação, te irrita muito e te traz um amargo muito grande. Aí, de repente, Eucana traz uma boa palavra para Ana, dizendo para ela: por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele traz uma palavra boa, ele tenta animar aquela mulher. Não te sou eu melhor? Existem coisas que não substituem, irmãos. Ela entendia o amor de Eucana por ela, mas ela queria ser mãe. Existem coisas que não substituem o que você está passando hoje aqui na igreja. Existem coisas, momentos, palavras que não substituem o que você passa dentro da sua casa. Mas uma boa palavra, ela te anima. Tu tem uma boa palavra para o teu irmão que está do teu lado? Semana passada os irmãos louvaram aqui. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aí o Espírito de Deus me pegou ali, irmãos, foi uma coisa linda comigo. E quando eu troquei o cálice, eu disse para todo mundo: a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida.
Você tem uma palavra de ânimo para o teu irmão que está do teu lado? Diga assim, o Senhor te ama. Diga para ele assim, o Senhor é a tua força. Diga para ele, o Senhor é a tua luz. Diga para ele, o Senhor quer te usar. Diga para ele, o Senhor vai transformar essa tristeza em alegria. Uma palavra de ânimo. E nessa palavra de ânimo, e nesta palavra de ânimo, Ana se levanta. E esse se levantar aqui quer dizer atitude. Porque por um momento, Eucana, ele é omissor. Por um momento, Penina é aquela mulher má que ataca, que irrita. E por um instante, Ana é a vítima, mas ela se coloca como a pobre, a coitadinha, mas ela recebe uma palavra de ânimo e se levanta. Ela toma uma atitude. Quer mudar a sua vida? Levante-se e tome uma atitude. Levante-se e tome uma atitude, porque ela não comia, ela não bebia, mas depois que ela recebe a palavra, ela se levanta, e ela come, e ela bebe, e ela vai para dentro do templo, onde estava o sacerdote, no local onde podiam ficar as mulheres, e ela vai orar. Ela pôs com amargura de alma, no versículo 10, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela se levanta, ela toma uma atitude e ela vai orar. Orar quer dizer pedir. Ela se levanta e ela vai pedir ao Deus que tudo pode. Ela não conhecia. Eu posso dizer que ela era como Jó, ela só ouvia falar, mas os seus olhos ainda não tinham visto a glória de Deus na sua vida. E ela vai pedir ao Todo-Poderoso, e ela vai pedir ao grande El Shaddai, e ela vai pedir. Você tem pedido a Deus, irmãos, para mudar a história da sua vida, ou você está deixando a vida te levar e vida leva eu? Está chorando, está amargo, peça a Deus para mudar a história da sua vida. As pessoas estão te irritando, nada está bom para você, vai orar. Ana foi orar. E ela orou com toda a sua força, ela orou com a sua alma, e ela chorou abundantemente. Ela chorou na presença daquele que pode secar todas as suas lágrimas. Ela não chorou diante do pastor Marcelo, ela não chorou diante da igreja, ela chorou diante daquele que pode enxugar as lágrimas. Ela pediu àquele que está, a Bíblia diz que os seus ouvidos estão atentos para ouvir a nossa voz. Isaías 59, mão estendida e ouvidos atentos para ouvir. Deus está pronto para te ouvir. Deus quer ver você se levantar, Deus quer ver você se colocar de pé e se colocar na presença dEle e pedir para Ele no nome de Jesus, porque Ele vai te dar. Pedir, pedir, bater, bater e as portas vão se abrir. Aleluia, aleluia. E ela votou um voto. A Bíblia diz que ela votou dizendo ao Deus, o Senhor dos exércitos, e ela fala com Deus aquilo que ela quer. Ela diz: Senhor, se atentares para a minha aflição, para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, olha só, lembra-te de mim, Senhor, e a tua serva te não esqueceres, mas a essa tua serva deres um filho varão. Olha o que ela queria um filho varão. Porque ela sabe que com isso, ela iria proporcionar uma grande alegria ao seu marido, para ela e para o seu marido.
Isso é que estava no coração dela, isso que estava agarrado à alma dela. E ela pede a Deus: Deus, me dá um filho varão. E ao Senhor te darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12, e sucedeu que, perseverando, ela perseverou. Muitas pessoas começam e não terminam. Muitas pessoas querem, mas não vão atrás, não continuam. Quantas das vezes começamos alguma coisa na nossa vida e não vamos até o fim? Quantas e muitas das vezes nós almejamos algo, mas não continuamos. A Bíblia diz que ela perseverando, ela em orar, perseverando ela em pedir perante ao Senhor. Ela perseverou, e você tem que perseverar. Muitas pessoas querem sair, muitas pessoas querem largar, muitas pessoas querem ir embora, mas ela ficou e perseverou. Há uma grande diferença daqueles que querem e continuam, e daqueles que querem e param. Alguns querem, param e vão embora. Alguns querem, estão na igreja e saem da igreja. Alguns querem, continuam, começam o seu ministério, largam e deixam tudo. Penina perseverou. Ana perseverou. Ana perseverou. Você está entendendo? Diga amém. Ana perseverou. Podia chover, podia fazer sol, podia cair neve, ela perseverou. Ela não deixou o seu sonho de ser mãe ir embora. Ela perseverou. Versículo 13. Porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios. Ela orava tanto com a sua alma que o sacerdote pensou que ela estava embriagada. É como eu te disse, quem resolve é Deus, porque o sacerdote pode errar. À primeira vista, o sacerdote pensou que ela estava embriagada. Eu posso errar, mas Deus não erra. O Senhor é quem te vê, o Senhor é quem te conhece, o Senhor quem sabe. É Ele quem, Ele é esquadrinha, Ele sabe quem é você. O pastor não, muitas das vezes julga o líder, o homem que está à frente, o sacerdote. Eu às vezes posso julgar um abrir de boca, às vezes posso julgar, às vezes você cochila, você está cansado. Eu julgo, não presta atenção na palavra, o que está acontecendo lá no fundo, eu julgo, mas é Deus quem te conhece. Ana, ela mexia com os lábios, e o sacerdote pensava que ela estava embriagada lá no templo. O sacerdote erra, Deus não. Eu não te entendo, Deus te entende. Eu às vezes não, mas Deus sabe. Eu não sei, Deus sabe. Deus sabe como está o teu coração hoje. Deus sabe se você está irritado ou não. Deus sabe como está a tua alma. Deus sabe como você... Deus sabe, Ele sabe porque Ele te ama. E Ele quer mudar esse choro em alegria, como nós cantamos com Ana aqui no capítulo 2. Esse choro, Ele quer transformar isso numa grande alegria. Deus quer ver você alegre, Deus quer ver você feliz, mas você tem que perseverar. Você que mora aqui perto, quase todos os dias tem culto, persevera, porque Deus, Ele vai te dar uma grande bênção. Ela diz na oração: Senhor, lembra-te de mim, lembra de mim, Senhor. E olha o que diz a Bíblia, irmãos, eu acho lindo aqui, ó. Olha o que diz a Bíblia, versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram a Deus. Ana, a Bíblia diz que aquela tristeza que estava no seu coração já tinha ido embora.
depois que ela recebe a palavra e depois que ela se levanta, que ela toma uma atitude, que ela vai orar, Ana agora já não está mais triste. Veja no versículo 18, e disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha só o poder da oração. Ela já não estava mais triste. Alguma coisa estava acontecendo com ela. E no versículo 19, a Bíblia diz que eles se levantaram de madrugada e já adoraram. O seu coração já não estava mais triste. A sua alma já estava pronta para adorar a Deus. Olha, Deus, como é que começa a mudar a história da vida de Ana. No começo, a Bíblia diz que eles foram para adorar, mas ela não conseguia adorar por causa da tristeza que estava no seu coração e na sua alma. Mas depois da atitude, depois da palavra, depois que ela fala com Deus, o seu semblante já não era mais triste, e agora eles começam a adorar. Olha o que diz, irmãos, e eles adoraram, plural, perante o Senhor, e voltaram para Ramá e vieram a casa. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, olha que coisa linda, e o Senhor se lembrou dela. Se você orar como Ana orou, o Senhor vai se lembrar de você. Se você pedir a Deus, como Ana pediu, o Senhor vai se lembrar de você, porque é Ele quem te conhece, Ele sabe o que você está passando hoje, Ele sabe o que você está necessitando hoje, e Ele diz que Ele se lembra de você. Quantos podem dizer glória a Deus? O Senhor se lembra de você, para dar a tua vitória. O Senhor se lembra de você para preencher o vazio que está na sua alma. O Senhor se lembra de você para te perdoar. O Senhor se lembra de você para te abençoar. O Senhor se lembra de você para te avivar. O Senhor se lembra de você para te motivar. O Senhor se lembra de você para você dar frutos, porque você foi chamado por Ele para frutificar nessa terra. O Senhor se lembra de você para que você seja forte e valente. O Senhor se lembra de você para você cantar um novo cântico e dizer: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, quanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro diante desse nosso Deus. Aleluia! O Senhor muda hoje essa história. O Senhor muda por causa da tua atitude, por causa da tua oração, por causa da tua perseverança. Em 1991, largado, como diz o outro, largado no mundo, esquecido por muitos, mas não por Deus. Existem situações que Deus permite acontecerem nas nossas vidas para ver se a gente desperta. Em 1991, eu passei por um momento difícil. Não sei se, acho que eu já contei aqui uma vez, mas está dentro desta mensagem. Passei por um momento difícil, mas minha filha ia morrendo, ficou durinha, né, convulsão aguda. E eu confundo os nomes de hospitais. E levamos correndo para o hospital e sentado no meio-fio, pensativo. A minha mãe diz que não era para eu estar no hospital naquela hora, mas era para eu estar numa escola bíblica dominical. E eu irritado com aquelas palavras, mas que eram palavras certas e boas para mim. E sentado ali no meio-fio,
Eu pedi ao Deus de Ana, eu pedi ao Deus de Abraão, eu pedi ao Deus de Isaque, eu pedi ao Deus de Jacó, eu pedi ao Deus de Moisés, de Elias, de Noé, eu pedi a esse Deus que nos ouve. Eu pedi a esse Deus que curasse a minha filha, e que eu ia estar na presença dEle. E a partir daquele dia, irmãos, uma nova criatura Deus fez de mim. Estamos aqui até hoje nos esforçando, né? Que a Bíblia diz que o céu, ele é tomado à força. E até o dia de hoje estamos nos esforçando para entrar no reino de Deus. Quando fizeres um voto a Deus, não faça um voto de tolo. É melhor que você, diz a Bíblia, melhor não fazer. Mas se você pedir a Deus e fizer um voto, cumpre, assim como Ana cumpriu. Quando Samuel, Deus é soberano, né, inteligentíssimo, já sabia do profeta, do sacerdote que ia ser, né, e trouxe, através dessa história linda, ao mundo, um homem para reger a sua nação. Deus é perfeito. Eclesiastes 3:11. Deus faz tudo perfeito. Deus traz tudo na hora certa. Eu aprendi isso, irmãos. Deus não se adianta, Deus não se atrasa. Ele chega na hora certa. E hoje Deus está chegando na hora certa na tua vida. Em nome de Jesus.